E aí, pessoal? Pessoal do Recanto do Francisco, estamos todos aí? Ou todos aqui? Dentro do computador? Boa tarde a todos. Quero agradecer pelos companheiros que nos acompanharam no mês passado, nos desejando boa conversa, né? Eu não chamo de palestra, chamo de conversa. Uma conversa com os companheiros. O bom da doutrina espírita é esse, né? Não somos pastores, não somos padres. Nós aprendemos aquilo que nos faz bem, nós vamos passando em frente para que faça bem também aos nossos companheiros de viagem pela terra, né? Não esqueça, pessoal, de colocar a garrafinha d'água, de tomar amanhã, depois e depois, né? Tome na quinta, ou pode tomar um pouco hoje, não é? Quarta, na quinta e na sexta. Tenha fé que a espiritualidade vai colocar o medicamento que cada um precisa nesta água. Quando for tomar, mentaliza Jesus e tome, imaginando que está tomando o remédio que nós precisamos. Nós nem sabemos qual, mas é aquele que nós precisamos, porque a equipe espiritual sabe o que é que nós precisamos, né? Nós não sabemos. Na hora da vibração, aqueles que conhecem a companheira Josefa Alcione, você lembra dela, né? O Almir. Ela está com coronavírus. Ela disse que ontem estava muito cansada, sonolenta. Aí vamos pensar nela para que ela receba um tratamento da equipe do Dr. Bezerra. A grande médium trabalhou muito conosco lá no Camille Flammarion. Trabalho bonito que nós tínhamos lá, né? Mais de 160 pessoas de rua. E nós fazíamos lá com eles evangelho, passe, tratamento na maca, que o senhor fazia. E a Josefa fazia parte da nossa equipe. Deus a abençoe. Bem, então vamos iniciar nosso trabalho. Elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso irmão maior, aos os bons espíritos que nos ajudam a compreender a vida, que nos inspira, que nos socorre quando nós pedimos com fé, com sinceridade, com humildade. Agradecer por estarmos aqui hoje interligados pela tecnologia moderna, nos fazendo presente ao lado de cada companheiro, que ficará gravado e outros tantos poderão ouvir. E se tudo isso ajudar uma pessoa, um irmão, já terá valido a pena o nosso trabalho. Contamos com a ajuda da espiritualidade para nos inspirar, para que possamos passar aqui os ensinamentos, para nos ajudar a viver, a evoluir, a compreender as leis de Deus. Vamos imaginar Jesus como um grande sol, banhando o planeta Terra com sua luz,
e levando a cada irmão a paz, a esperança, fortalecendo a fé, trazendo a certeza de que nunca estamos sozinhos, mas estamos sempre sob os cuidados de Jesus, de Maria Santíssima, de Deus, que é o Criador de todas as coisas. Por isso Ele está em toda parte, presente a tudo e sabe de tudo. Para que o ambiente fique melhor do que já está, vamos lembrar nosso irmão Jesus com a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, pessoal, eu estava dando uma olhada no Evangelho, na parte que fala sobre a justiça das aflições, as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. É comum as pessoas dizer: eu não mereço isso. Por que será que acontece isso comigo? Porque meu filho morreu, porque meu pai, ou minha mãe, ou meu marido, ou meu namorado, ou minha namorada, minha esposa. E as pessoas não têm noção, não compreendem o porquê isso acontece. Se Deus é bom, por que deixa isso acontecer, né? Então é comum a pessoa que não tem um conhecimento das leis da vida, das leis naturais, pensar dessa forma. E é para isso que Jesus veio trazendo seus ensinamentos, e a espiritualidade, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, através de um Chico Xavier, de um médium como Divaldo Franco e outros, veio nos ajudar a compreender o porquê de tudo isso. Porque todos esses ensinamentos, eles são complementos, dando continuidade aos ensinos de Jesus. Eu mesmo questionava muito quando criança, né? De uma família grande, mineira, morando na roça, passando dificuldade. Meu pai não era bom de saúde. E muitas vezes eu, com os meus 8, com meus 9, 10 anos, eu questionei minha mãe, questionava o padre às vezes ia na escola, né? Nos ensinaram o catecismo, e eu perguntava mesmo, por que disso, por que daquilo, por que nasce uma criança tão pobre, aleijada, outra doente, outra jogada na lata do lixo, né? Quantas coisas a gente vê acontecendo por aí. E o padre dizia para mim: meu filho, são mistérios de Deus. Eu queria desvendar esses mistérios, eu queria saber o porquê. Perguntava para minha mãe muito católica: meu filho, só Deus sabe. E eu ficava sem saber. Depois, lá com os meus 17, 18 anos, eu comecei a ler alguns livros budista, esoterista, hinduísta, a dança dos istas, né? E já começou a me falar sobre reencarnações. Aí eu comecei a achar a justiça de Deus, porque se nascemos uma vez, crescemos e outros nem crescem, outros envelhecem, outros não, e desencarna, né? Ou morre. Na realidade nós desencarnamos, porque nem o corpo morre, as células do corpo veio do pó, que é o alimento que nós comemos, a água que bebemos,
e ele volta para o almoxarifado natural da terra, que transforma-se em pó novamente. Por isso que está lá no Evangelho, veio do pó, volta ao pó. Mas nós, espíritos que habitamos esse corpo, não somos do pó, não viemos do pó e nem vamos voltar para o pó. Quando esta indumentária física, essa caixa óssea que chamamos de corpo, terminar a sua vitalidade, nós vamos continuar a viver, né, nas dimensões espirituais. E muitas vezes aqui mesmo, viu? Em volta, né? Quantos espíritos estão em volta de nós, só que em dimensões vibracionais diferentes, que nem as ondas de rádio e de televisão. Estão todas ao mesmo espaço, mas não se misturam. Cada uma está numa sintonia, né? É tão simples, tão natural a vida, que através dos estudos nós passamos a entender que Jesus veio mostrar, vivenciando, mostrando para os apóstolos como é que era, como é que não era, não é? Que é tão simples que as pessoas não compreendem, na maioria. A maioria que está desencarnada nem sabe que passou por outro lado. O Inácio Ferreira é um psiquiatra da época do Chico, né? E ele era diretor do hospital psiquiátrico lá em Uberaba. Ele desencarnou em 84, me parece. E ele, num plano espiritual, ele é o diretor do hospital que Eurípides Barçanufo fundou para tratar os espíritos que lá chegam. E ele tem lá as entrevistas, né, no consultório dele com o pessoal que vai procurá-lo. E é comum a pessoa chegar lá e perguntar para ele: olha, minha irmã me mandou aqui, ela disse que eu passei para o outro lado, que eu não estou mais lá naquela terra, agora eu estou noutra terra, e que eu morri. E eu acho que a minha irmã não está batendo bem, doutor. Isso é coisa que se fala, não tem pé nem cabeça, não tem nexo. O que o senhor acha disso tudo? Apesar, doutor, que eu ando escutando por aí que o senhor também não bate bem não, o senhor é meio doido, hein? Mas o que o senhor acha? Meu irmão, na realidade a sua irmã está certíssima. Você não está mais no plano físico lá da Terra. Continua num plano aqui que ainda é físico também, um pouco diferente, mas você não nota isso porque você continua com a mesma aparência, né? Nada mudou. Você está andando pelas ruas, cidade, carros, tudo é normal. A natureza não dá salto. E nesta dimensão aqui, que é o próximo degrau, depois que a gente desencarna, é assim, bem natural mesmo. Mas você realmente está do outro lado da vida daquela que você estava. Agora tem dimensões diferentes, mais sutis, mais elevadas, né? A escada de Jacó, que fala lá na Bíblia. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai para dimensões mais elevadas e vai diferenciando também as nossas formas, né? Vamos nos desmaterializando, ficando cada vez mais energeticamente falando. Mas aqui é bem parecido ainda com o que o corpo que hoje usamos, né, lá no plano espiritual, o Inácio falando para ele, é bem parecido com aquele que nós tínhamos, porque aquele era a revelação desse. Então, esse é o negativo, aquele era a revelação, era o retrato. E a pessoa, né, no caso que eu estou pensando e falando, a pessoa comentava isso e não acreditava, realmente ela estava convicta que o médico também estava meio doido lá, o doutor Inácio, né? Mas aí entrou um padre e ele arregalou o olho e ficou assustado, o padre carmelita. Mas o que o senhor está fazendo aqui? Ele falou: olha, eu estou por aqui agora, né? Eu moro por aqui. Mas como? O senhor morreu. Eu fui no seu enterro lá em Uberaba. O senhor era muito famoso, muita gente foi no seu sepultamento, eu me lembro muito bem. Eu estou vendo coisa. Eu falei: não, é que eu realmente morri, como o senhor fala, né? Apenas desencarnei, passei para o lado de cá, o doutor Inácio também, e o senhor também. Então é verdade.
o que o doutor está falando, o que a minha irmã fala. Aí então ele passou a entender que ele estava do outro lado da vida. Porque enquanto nós estamos aqui, a maioria das pessoas não se preocupam em entender isso, né? Entender os ensinamentos de Jesus com profundidade. Então, não entende direito e vai nas suas religiões, naqueles rituais, senta, levanta, ajoelha e vai na procissão e canta, e outros vai naquelas igrejas que mais fala no demônio do que em Deus, e fica todo mundo iludido, enganado, e acaba perdendo tempo. Quando desencarna, vê que viveram enganados e não entende o porquê da vida. Mas isso tudo é natural, porque as pessoas que assim vivem, elas ainda não têm a maturidade para entender. Elas ainda não questionam aquilo que elas estão recebendo, está alimentando as suas curiosidades. É que nem a criança, né? Ela toma lá a sopinha, toma o seu leitinho. Não pode dar para ela uma fruta dura, uma pera, uma maçã, nem dente ela tem. Então ela tem que dar um segmento na vida, de acordo com a possibilidade de cada um. Quando essas pessoas, a criança cresce, ela começa a perguntar por quê, questionar, querer saber o porquê das coisas, por que eu posso, por que eu não posso, né? E assim somos nós espiritualmente falando. Quando o espírito vai amadurecendo, ele vai querendo saber por quê. Por que disso, por que daquilo, por que acontece, né? O que eu questionava muito quando criança. E aí tem um ditado que diz, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Aí as coisas vão vindo para nós, o alimento, assim como o alimento do corpo vai vindo de acordo com o que a gente possa digerir, o alimento do espírito ou da alma, que é a mesma coisa, também vai vindo para nós esses conhecimentos de acordo com o que nós vamos querendo saber o porquê. Ninguém fica aí perdido, desconectado, porque tem a equipe espiritual que planeja a nossa vinda para cá, onde nós vamos nascer, de que família, onde vamos morar, nossas condições financeiras, a esposa que nós vamos ter, ou o marido, os filhos que vai vir para nós. Então, nada é por acaso, tudo é muito bem planejado. E eles estão sempre ligados em nós, porque é uma responsabilidade deles, que nós chamamos de anjo de guarda, que nós chamamos de mentor, de guia espiritual, é esses companheiros que muitas vezes conviveu conosco em outras vidas, pode ter sido um parente consanguíneo, né? Um pai, um irmão, um compadre, um tio, um avô, é muito comum isso. E nós também, quando lá, já em outras existências, às vezes nós lá também ajudando a assessorar alguém que estava do lado de cá. E no futuro, quando lá estivermos, também poderemos estar assessorando alguém que nós gostamos aqui do lado de cá. Em desdobramento pelo sono. Porque quando o corpo dorme, não é eu que vou dormir, é o corpo que vai dormir. Que nem o celular, o computador, descarrega, precisa ser carregado, não é? Então você coloca ele lá para carregar. Nós, quando acaba a nossa energia vital, que nós vamos dormir para recarregar, o corpo fica lá recarregando, mas o espírito que somos, nós vamos para as dimensões espirituais. Do lado, você saiu do corpo, você já está na dimensão espiritual. Em volta de nós, como o apóstolo Paulo diz, nós vivemos rodeados por uma nuvem de espíritos. Nós nunca estamos sozinhos. Nós atraímos para nós os espíritos que nós gostamos de estar com eles através do nosso sentimento, nossos pensamentos, das nossas atitudes. É esses que vêm sintonizando conosco, né? Por isso a vigilância, para que a gente possa estar sempre em boas companhias. Se assim nós gostamos, né? Também, se não gosta, às vezes a companhia boa para um não é boa para o outro. Para a pessoa que é dependente químico, a boa companhia é o pessoal que tem a química, não é? Para o pessoal que gosta de aprender, de ser solidário, de participar de grupos de estudo, de socorro, é esse o lado bom que ele gosta.
Então é assim, tem para todo mundo. E então essa nossa vivência aqui é uma oportunidade para nós aprendermos, para que a gente possa crescer. E aí foi aparecendo os livros na minha vida, né? Eu me lembro bem que o primeiro livro que eu peguei, espírita, porque eu já tinha lido alguns livros espiritualistas. Espírita é os livros psicografados pelo Chico, que fala de Allan Kardec, pelo Divaldo Franco. Tem outros médiuns bons aí também, mas é diferente do espiritualismo, né? Tem a doutrina que é o espiritualismo e tem a doutrina espírita. A Umbanda é espiritualismo, a Quimbanda, o Candomblé são espiritualismo. E nós somos espírita, palavra nova que Kardec também inventou para denominar o espírita ou espiritista, que é a mesma coisa de falar que somos cristãos, porque nós procuramos entender o Evangelho de Jesus e vivenciar esse Evangelho de acordo com a nossa capacidade. Então, o primeiro livro que me veio à mão, que um primo da minha esposa mandou pela minha sogra, que era para o meu cunhado ler. Meu cunhado tinha ataque epilético e dava os desmaios nele, né? Então, leva esse livro, ele era espírita, leva esse livro para o Fernando ler. E eu, passando lá na casa da minha sogra, vi aquele livro do Chico Xavier, o primeiro livro do Chico. Eu falei, nossa, o Chico é um conterrâneo, mineiro também, né? Também sou de Minas, sou de São Lourenço, ele era de Uberaba, Pedro Leopoldo, né? Eu já ouvi falar do Chico, eu gostava de ouvir a Rádio Boa Nova, tinha aquelas novelinhas espírita. Eu posso ler esse livro? Eu trouxe para o Fernando ler, mas pode ler, depois ele lê, né? Eu falei, eu leio em 2, 3 dias, rapidinho eu já trago. E li, mas aquele livro era para mim, não era para ele, porque ele nunca leu nenhuma mensagem espírita. Uma vez eu convidei ele para ir num centro espírita aqui em Ribeirão, no Ismênides de Jesus. Ele ficou com medo e começou a hora que apagou a luz para fazer a prece, ele saiu de lá e não voltou mais. E por mais que conversasse com ele, ele nunca foi num centro, ele tinha medo de, né, do quê? E, coitado, já até desencarnou, mais novo que eu, já desencarnou. Então aquele livro tinha um conto do irmão Tomé. Eu nunca mais encontrei esse livro, eu gostaria muito de reencontrá-lo. Se alguém conhecer, se pudesse me emprestar, eu gostaria muito. Eu não lembro o título do livro, mas tinha um conto lá, eram vários espíritos, né? E tinha um que era do irmão Tomé. E ele explicava o seguinte, falava, não é por acaso que nós estamos aqui na vida. Tudo tem um porquê. Não é porque namorado é namorada, meu pai e minha mãe, e por acaso nasceu José, nasceu João, eu nasci. Não, tudo é planejado. Nada é por acaso. É a lei da física, toda ação tem uma reação. Não há reação se não houve uma ação, não é? Então, eu tinha o hábito de... Eu era católico, eu sempre tive fé, graças a Deus. Eu ia na missa, eu rezava, eu fazia promessas, né? Minha mãe me ensinou a fazer promessa para entrar no emprego, para tudo que a gente queria, a gente fazia promessa. Se eu arrumar um emprego, eu vou pagar uma missa para as almas, né? Catolicismo, você vai lá, paga a missa para as almas e o padre faz a missa direcionando lá para as almas, né? Tem a sua utilidade, porque aquelas energias da oração, né, são energias boas que vai envolver. Tudo tem o seu porquê. E minha mãe também me ensinou a andar com um patuazinho, fazia uma prece, uma oração, escrevia, né? E dobrava e enrolava num paninho, costurava e andava com ele no bolso. E eu acreditava naquilo e realmente funcionava, viu? E arrumava emprego, mas não sei, não gostava do emprego, 1 ano aqui, 2 anos ali, 3 anos ali, 4 lá, e estava sempre saindo, mas eu tinha que trabalhar, né? Mas um dia, na crise de 82,
houve uma crise de desemprego parecida com essa que está havendo hoje. Você não arrumava emprego de jeito nenhum. Eu gosto de contar essa história porque ajuda muita gente que está passando por essa situação, principalmente agora, né? Nessa época que nós estamos aí vivendo, muitas pessoas desempregadas, vai demorar um pouco para todos se alocar novamente. Então, sabendo desse testemunho, né, ajuda muitas pessoas. Aí, lá naquele livro, ele explicava, às vezes você faz promessa para arrumar um emprego, ele estava falando diretamente comigo. Eu até, às vezes, duvido que exista esse livro, sabe? Ou materializou naquele momento só para mim mesmo, né? Que foi muito bom. Você faz promessa, aí você entra naquele emprego, a espiritualidade ajuda, aí você chega lá, mas não está contente, trabalha pouco, sai fora. É como alguém que pede uma camisa para o outro tira aquela camisa e dá para ele, e aí depois vai lá e vê aquela camisa jogada fora, ou sendo pano de chão, né? Ele falava umas coisas assim muito interessantes, né? Aí ele explicava, você não é por acaso que você está aí, que você nasceu, nós temos um planejamento, nós temos um posto, um lugar para estarmos, para trabalhar, para estudar, para viver a nossa vida com filhos, com esposa, com vizinho, com os parentes. Nada está aí de qualquer maneira, não. Tudo é planejado, mas a gente força a barra, a gente quer outra coisa e não buscamos a sintonia com os espíritos que nos ajudam e a gente foge daquele planejamento. Como é que a gente deve agir? Você pensa, quando você acordar de manhã, relaxa, busca na sua tela mental, fecha os seus olhos, pensa em Jesus, conversa com Ele. Falou, meu irmão Jesus, eu estou precisando de um emprego, eu estou passando por uma situação difícil, né? Pode ser emprego, pode ser uma cura, qualquer problema que você esteja vivenciando, você pode fazer isso. E eu gostaria de trabalhar ou de me curar, eu preciso, né, de trabalhar. Agora eu sei que tem um lugar onde eu deveria estar e eu não estou lá. E eu quero que me ajude, clareie minhas ideias para que eu encontre esse lugar. E aí você faz um Pai Nosso, que é a melhor oração que tem. Faz um Pai Nosso bem calmo, bem tranquilo, pensando em cada palavra. E eu comecei a fazer isso. Aí eu já estava até desanimado de procurar emprego, porque naquela época não era igual hoje, currículo, né? Mas você ia nas portas das fábricas, levava a sua carteira, e aquele monte de carteiras assim que a pessoa pegava lá do departamento pessoal, levava, depois vinha, devolvia tudo. Às vezes chamava para fazer teste, 2, 3 dias de teste. Eu era inspetor de qualidade, inspetor de usinagem, ajustador mecânico, tinha feito Senai. Então os testes eram 2, 3 dias nas oficinas. E aí mandava guardar, né? Às vezes chamava, às vezes não. E eu estava desanimado. Aí chegava a noite, e eu novamente, na hora de dormir, relaxava e fazia a mesma coisa. Conversava com Jesus. Eu quero estar no meu trabalho, naquele posto onde eu deveria estar, que eu preciso do trabalho, preciso pagar minhas contas. Eu era casado de novo, né? E foi uns 3 dias, eu fazia de manhã, quando acordava, e à noite, quando eu ia dormir. Às vezes até no meio do dia também eu conversava com Jesus. Olha, lá pelo 3º ou 4º dia, eu acordei, parece que tinha aqui uma voz aqui dentro de mim falando, vai ser cabeleireiro. Eu até me assustei, né? Cabeleireiro? Ora, eu trabalhava com meu pai de pedreiro, eu era mecânico, eu tinha feito Senai, eu já fiz poço, eu trabalhei na roça, vim lá de Minas.
mas cabeleireiro, eu fiquei assustado. E aí comecei a pensar, né? Cabeleireiro, cortar cabelo. Comecei a pensar lá onde eu ia cortar cabelo, quando eu tinha dinheiro para ir, quando eu não tinha, meu pai não me cortava, né? E era um ambiente gostoso, salão, uma musiquinha ambiente. É. Eu comecei a gostar da ideia, sabe? E tinha uma coisa aqui dentro que, sabe, me impulsionava para mim ir lá fazer isso. Aí eu meio perdidão, porque eu falei, será que tem lugar que ensina isso? Aí desci, atravessei a avenida, meu irmão morava do outro lado. E bom dia, era umas 10 horas. E aí, tudo bem? Tudo bem. Eu falei, rapaz, hoje eu acordei assim, com sabe, alguma coisa me dizendo aí para mim ser cabeleireiro. Aí ele deu aquela risadinha dele, né, maliciosa. Ei, rapaz, vai se revelar, né? E, brincamos tudo. E, mas é uma boa. Tem lá o nosso colega que também trabalhava igual você, de inspetor de usinagem nas fábricas. E agora ele tem um salão também. Ele fez o curso em algum lugar. Eu falei, será que tem curso que ensina isso? Deve ter. Eu vou lá conversar com ele. Aí fui conversar com o colega, né? E aí, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá indo na nova profissão? Tô gostando, rapaz. A tendência é que vai aumentando os clientes, um vai falando para o outro, vai indicando, né? E tá dando para viver, eu tô gostando. Falei, como é que você aprendeu, rapaz, a fazer esse negócio aí, cortar cabelo, né? Tem escola que ensina. Aonde? Lá em São Caetano, eu fiz lá. Falei, por quê? Você também tá querendo? Falei, cara, tá difícil de arrumar emprego, né? E hoje eu vou te dizer uma coisa, eu acordei com um negócio falando para mim ser cabeleireiro, tô até assustado com isso, viu? Aí ele deu aquela risada também e falou, cara, é uma boa. Você quer ir lá na escola? Eu te levo lá. Eu falei, sério? Sério? Eu falei, então vamos, na hora. Pegamos o trem aqui em Ribeirão e fomos lá para São Caetano. 1 hora abria lá. Demos um tempo, abriu. Já fiz matrícula. Perguntei pro professor quanto tempo é o mínimo, né? Porque eu estou desempregado, eu preciso fazer logo esse curso para mim começar a ganhar dinheiro, né? Falou, 1 ano. Eu falei, é muita coisa. Que horas abre aqui? Abre a partir de 2 horas, já tem os alunos aí. Vai até que hora? Até 8, 9. Eu falei, então, eu fico o tempo todo. Eu quero mais tempo. 6 meses. Eu falei, é muito ainda, eu não posso ficar 6 meses aí. Tem que ser menos tempo. Aí ele, 3 meses. Se você estudar umas 5, 6 horas por dia, né? Pode fazer em 3 meses. Eu falei, beleza. Fiz o curso, né? Paguei ele lá. E quando eu estava com 1 mês e pouco lá fazendo o curso, alguém falou para mim, olha, tem um rapaz vendendo um salãozinho ali. Lá fui eu, negociei o salão, comprei o salão. 1 mês e pouco. Comecei a trabalhar de cabeleireiro no centro de Ribeirão. Mas olha, foi de todos os trabalhos que eu arrumei, que eu fazia promessa, aquele foi o trabalho mais interessante da minha vida. Por quê? Porque eu ali no centro de Ribeirão, um salãozinho pequeno, na rua Afrânio Peixoto, e até hoje tem esse salão, né? Passei para o meu irmão já uns 15 anos atrás, e ali eu conheci mais pessoas que também gostavam da literatura espírita. Conheci a Vera, que era uma mineirinha, ia lá fazer as unhas, né? A manicure, e conversa vai, conversa vem, ela falou que era espírita e tal, e eu falei que tinha lido um livro, assim, assado, contei a história para ela, e ela passou a me emprestar os livros da coleção do espírito André Luiz, Psicografia do Chico Xavier, Nosso Lar, E a Vida Continua, Entre Dois Mundos, né? E eu tava sedento, comecei a ler, e foi aí que eu conheci o Espiritismo. Eu quero agora ir num lugar que pratica isso aqui. Aí ela me indicou o Ismênia de Jesus em Ribeirão, e foi o primeiro centro que eu fui, foi o Ismênia de Jesus. Cheguei lá, quando apagaram a luz para fazer a prece, parece que aquilo para mim tudo eu já conhecia. Nossa, me familiarizei.
Isso foi, pessoal, em 82, né? Tá fazendo aí 38 anos. E graças a Deus, de lá para cá, a doutrina espírita tem me ensinado tudo aquilo que eu preciso saber. Me faz bem, responde às minhas perguntas, o meu questionamento e me dá lógica, né? A reencarnação. A reencarnação é a lei número 1 na Constituição Divina, porque se não existir a oportunidade de você viver várias etapas, como na escola, se você for uma vez só na escola, você vai aprender alguma coisa, precisa ir muitos dias, não é? Então, a reencarnação nossa é assim, você vem muitas vezes aqui para você aprender. E quando aprender tudo que a Terra tem para ensinar, nós passamos para outras dimensões mais evoluídas. E assim vamos em frente, nós vamos estar sempre aprendendo alguma coisa e galgando os degraus da evolução. Então, isso me trouxe muita calma, muita compreensão. Aí eu me casei, o meu primeiro filho desencarnou com 6 meses, quer dizer, ele tinha 6 meses de gravidade, a mulher estava grávida há 6 meses, né, de gestação. Mas quando eu cheguei em casa de madrugada, isso foi antes de eu conhecer a doutrina espírita, de me tornar cabeleireiro, né? Eu cheguei em casa, eu trabalhava na Volkswagen, eu cheguei em casa de madrugada, a mulher falou, nossa, eu acho que eu fiz xixi na cama. Ela estava de 6 meses de gravidez. Aí eu falei, não foi. Era a bolsa dela que tinha estourado, a bolsa d'água. Aí chamei minha irmã que morava do lado, e ela falou, a bolsa que estourou, precisa ir para o hospital. Nós éramos marinheiros de primeira viagem, né? Aí fomos para o hospital, nasceu a criança com 6 meses, né? O Fernandinho, o nome dele era Fernando, demos esse nome a ele. E 2 dias lá no oxigênio ele não resistiu, desencarnou. Minha mulher ficou muito triste na época. Aí foi onde começamos a ouvir a Rádio Boa Nova, né? Aquelas novelinhas e tal, que eu achava interessante, mas não entendia muita coisa. Depois de 2 anos, a minha mulher engravidou novamente e com 9 meses falamos para o médico que ela tinha problema. O primeiro filho havia morrido, né, prematuro, e talvez fosse melhor uma cesariana, porque o outro médico disse que ela tinha bacia estreita e tal. Não adianta, pode ficar tranquilo, não sei o quê. Na hora de nascer coroou e ficou 2 horas para poder nascer, judiou muito da mulher também, e ela bebeu água de parto e deu broncopneumonia. Foi para o berçário, no 3º para o 4º dia também desencarnou, a Michele. E a gente foi onde conheci os livros da doutrina espírita. E como eu passei essas informações para a mulher, né? E ela também saiu daquela melancolia, daquela depressão. Depois planejou um outro filho, e que hoje tem aí 36 anos. Depois de 2 anos veio mais um, que tem 34. Depois veio mais um, que tem 32. Aí achou que o médico tinha operado. Passou-se 10 anos e veio a moça, que hoje tem 22 anos. E aí o médico falou, agora querendo ou não, eu vou te operar. E operou. Já tinha feito 4 cesáreas, um fórceps, um prematuro, né? Mas esse conhecimento da doutrina espírita, nessa época, não foi por acaso, porque tudo isso nos ajudou a passar por essa situação difícil. E nesse tempo aí que eu fiquei 18 anos nesse salão como cabeleireiro, muita coisa eu aprendi, comecei a participar de centros espírita, cursos mediúnicos, desobsessão, né, encaminhamento dos espíritos, e muita coisa boa a gente aprendeu por aí. Tivemos um trabalho no Camille Flammarion ali em Mauá, né? Quase 20 anos ficamos ali dentro daquela casa, Alcione também participava conosco.
Foi de lá que ela fundou esse centro aí, o Recanto de Francisco, e esse trabalho maravilhoso que ela tem aí também, né? Na Chácara das Flores. E então nada é por acaso. Tudo acontece como tem que acontecer e na hora certa. É só a gente ter fé, fazer nossa prece, não ficar depressivo, revoltado, blasfemando, mas procurar entender o que é que a vida está querendo nos ensinar. Vocês já ouviram falar de um livro chamado Quarto de Despejo? Ele foi lançado em 1960, por aí, e ele era um diário de uma mendiga, uma mulher negra, que morava na favela do Tremembé, Canindé, aí em São Paulo. Ela nasceu lá em Sacramento, estudou 2 anos no Liceu Sacramentano. O Liceu Sacramentano é uma escola lá que foi fundada pelo Eurípides Barçanufo. E ela estudou lá 2 anos. O pouco estudo que ela tinha era esse. Aí veio para São Paulo, para essa favela aí do Canindé, e ela cresceu catando papelão pela rua, latinha, né? Tudo que achava à noite, no outro dia de manhã ela vendia para comprar seu almoço e às vezes até sobrava para comprar um pouco para janta também, né? Só arroz e feijão. E ela tinha 3 filhos, como mãe solteira, né? E passava uma vida muito difícil. Ela escrevia o que ela passava, as discriminações, o pessoal xingando ela, chamando ela de negra suja, de tudo quanto era nome. E tem gente que é terrível mesmo, né? E ela conta nesse diário a vida dura que ela passou. Um dia um repórter, conversando com ela, descobriu que ela escrevia. E aí ele pede para ela: eu posso levar? Eu vou ver se eu ajudo a publicar, fazer um livrinho para você. Ela mandou levar. E ele publicou. Nossa, esse livro se tornou um best-seller. Vendeu muito livro. Hoje ele está traduzido em 11 línguas, em vários países. E lá fora o pessoal valoriza ele mais do que aqui ainda. Ele não foi tido como uma obra de arte, ele foi tido como um documentário, que a própria pessoa que o escreveu vivenciou tudo aquilo. Uma vida muito difícil, muito sofrida, e ela contando, né, os barracos que ela morava, aquele comodinho apertado, dormindo no chão, os ratos à noite passeando por cima das pessoas, das crianças dela. Vida difícil. E esta senhora, o nome dela é Carolina Maria de Jesus, né? Mas aí tem um livro chamado Vidas de Outrora, do Liseu Rigonati, está até aqui, esse livro, Vidas de Outrora, que tem vários contos interessantes, Eliseu Rigonati. Então, esse livro aqui, ele é depoimentos de vários espíritos, tem várias histórias boas ali. É pessoa que trabalha numa sessão de encaminhamento espiritual, de obsessão, então a gente escuta muitas histórias, né? Eu deveria ter escrito também muitas histórias interessantes e a gente não escreve e fica perdido depois. Escreveu, tá aí no livro, né? E vai perdurar. E ele recebeu então esse espírito, né? Numa dessas sessões, ele teve esse depoimento. Quem foi a Carolina Maria de Jesus em vidas passadas, para que ela tivesse passado por essa situação, por essa aflição de hoje? Onde está a justiça desta aflição que ela vivenciou nesta encarnação? Bom, ela foi uma princesa, não foi princesa não, peraí, foi uma... agora eu me... ai meu Deus, agora fugiu.
naquele tempo o pessoal comprava título, né? Portugal vendia título, baronesa. Ela foi uma baronesinha, né? E como baronesa, ela era muito orgulhosa e tinha escravo na época da escravidão, 1800 e alguma coisa. Depois ela reencarna em 1900 e pouco, onde ela é uma Carolina, né? Mas antes ela foi essa baronesa. E ela judiava muito dos escravos. Ela não tinha piedade. Naquela época os escravos eram muito sofridos, né? Eles comiam angu com feijão. E às vezes só angu, nem feijão tinha. Apesar da fartura que tinha nas fazendas, como eles mesmos comentam, leite, frutas, mas não. Só comia angu e o angu com feijão. E trabalhava de cedo à tarde na roça até escurecer e vinha dormir naqueles lugares sujo, dormir no chão. Vida difícil, muito difícil. E apanhavam demais. As mucamas, aquelas que trabalhavam na casa grande, por qualquer coisa mandava se chicotear. Tinha as costas todas marcadas de chicote. Tinha um padre que ia confessar esses escravos no sábado. Era uma lei da fazenda que esses escravos fossem fazer a confissão ao sábado. Então o padre dali do povoado ia lá para confessar eles. O padre já dormia na fazenda para fazer a missa no domingo, né? Interessante que toda segunda-feira alguns desses escravos levavam chicotada antes de ir para o trabalho. Aí a tia da baronesinha, que era uma mulher muito boa, e aconselhava ela, falava, filha, bate neles, eles são gente que nem nós, não pode fazer assim, qualquer coisa mandar chicotear, eles são tão sofridos. A senhora é abolicionista? Também está com essas ideias aí, querendo defender os escravos? Meus pais não falam nada para mim, por que a senhora quer falar? Vê que os pais também, né, erravam de não ensinar a filha, mas também pensava igual. Mas aí a tia descobriu que o pessoal lá, os escravos, confessava e contava alguma coisa, choramingava das dificuldades da vida, da surra que levava, porque a patroinha mandava, o patrão, né? E o padre contava para o fazendeiro lá. E aí na segunda-feira cedo chamava, metia o chicote e os coitados apanhavam, nem sabia por quê. Aí a tia mandou um garoto, filho do escravo lá, um escravinho, olha, contou a história para ele, fala para eles quando confessar, para eles falar bem dos patrões. Não fala mal, para eles parar de apanhar, porque tudo que eles falam, o padre conta para o patrão. Então para eles tomar cuidado. Aí começou a acalmar, não ter mais essas surras. Mas veja só, o porquê das coisas é a justiça das aflições, e as causas atuais das nossas aflições. Por que a gente passa por tudo, né? Não é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Então, o que essa moça fazia, depois ela veio viver essa situação, né? De negra, de pobre, de passar dificuldade, passar fome, passar frio. Isso é castigo? Não. Isso é a oportunidade da pessoa vivenciar uma situação que ela fez os outros passar. Por que você faz as pessoas passar por essas situações de dor, de dificuldade? Porque você não tem a sensibilidade para analisar como isso é difícil, como isso é doloroso. Então, você não tem essa percepção, essa sensibilidade. Você vivenciando aquela situação, você vai se sensibilizar. Então a dor é um anjo que vem ensinar a gente. Você aprende na vida sentindo as coisas. E ela, quando ela desencarnou como negra agora, a Carolina, a Maria de Jesus, assim que ela desencarna, ela vê a tia, toda iluminada ali, irradiando luz. Vem, minha sobrinha. E abraçou ela e subiram.
falou: você, com essa vida sua e esse livro, você se redimiu de muitos pecados. Claro que ainda não tinha virado santo não, né? Ainda tem mais algumas coisas, mas já havia se redimido e já foi para um lugar melhor. Porque quando ela desencarnou como baronesa, ela fazia questão que chamassem ela de baronesa, orgulhosa. Ela se viu no meio daqueles escravos que já haviam morrido e que havia sofrido nas mãos dela, do pai dela, numa caverna escura. E lá ela ficou aprisionada por muito tempo e apanhando, levando a chicotada. Ela sofreu muito, até que reencarnou, né, como a Carolina. Então, veja só que interessante o porquê das coisas e como na vida existe a justiça, não é? Não precisa a gente querer fazer justiça com a própria mão, ficar correndo atrás, querendo se vingar, ficar com raiva das pessoas que fazem maldade para os outros, faz para nós. É só você, seja feita a sua vontade, né? Conversa com Deus, seja feita a sua vontade, Ele sabe que é bom, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que nós vivenciamos, depois nós vamos colher tudo isso que a gente planta. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas vidas, né? O que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos pensando, como estamos agindo, porque toda ação terá uma reação. Tudo que você planta em pensamentos, em palavras, em atitude, nós vamos colher, vai voltar para nós. Não para castigar, mas para ensinar. Então é bom a gente ter um pomar de frutos maduros e gostosos. É bom a gente semear boa semente, boas palavras, bons conselhos, não é? E vivenciar a nossa existência de uma forma também de fé, passar isso para os nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, para que todo mundo que conviva conosco veja as nossas atitudes, a nossa maneira de viver, as situações em que passamos pela vida, como é que nós encaramos, a fé que a gente fala do nosso Pai Deus, de Jesus. Então, tudo isso é importante na vida. É assim que a gente aprende, é assim que a gente evolui. E que tem a justiça das aflições. Quando nós vemos algum irmão aí carregando a sua cruz, nós sabemos que tudo tem a sua, é justo. Deus não castiga ninguém, não está torturando ninguém, está apenas nos dando oportunidade para que a gente aprenda a viver melhor cada vez mais. Então, pessoal, nessa existência que nós estamos aqui vivendo, aprendendo tanta coisa, vendo acontecer tanta coisa, né? Tantos espíritos que já viveram aqui na Terra, gratos pela passagem aqui pelo planeta, hoje estão nos ajudando a passar por essa situação. Maria Santíssima, ela coordena esse grupo da espiritualidade que nos ajuda. Eles não interferem no nosso livre-arbítrio, não vai materializar aí para nós, mas nos ajuda aí muito. Quando você dorme, você sai do corpo, encontra, é aconselhado, nos ajuda a entender o que estamos vivenciando. Segundo a espiritualidade, em volta do planeta Terra está cheio de naves, de extraterrestre, que também são seres que já têm uma evolução maior e que está também ajudando essa transição. Então, dentro do possível, eles vão coordenando para que não saia uma guerra nuclear, para que os políticos mal intencionados não façam aquilo que eles pretendem, tudo dentro, né, de um equilíbrio, para que as coisas que vêm acontecendo seja útil para o aprendizado do homem, não para se autodestruir, destruir o planeta, nada disso. Bezerra de Menezes, num dos seus livros, ele participa do livro chamado Herdeiros do Novo Mundo, um excelente livro pelo médium André Luiz Ruiz, de Limeira. E nesse livro, Herdeiros do Novo Mundo, o Dr. Bezerra tem uma participação ali, né, como espírito, e ele fala que existe uns transportadores que são como navios imensos, vários andares. Cada navio desse leva 2 milhões. Você vê, o navio de passageiro transatlântico, ele leva na faixa de 4 mil passageiros entre
uns 2.500, 2.800 passageiros e 1.200, 1.500 tripulantes, que é o pessoal que trabalha ali, né, os marinheiros e tal. E 4.000 pessoas em média. Agora você vê um navio levando 2 milhões de pessoas. São os espíritos. As pessoas desencarnam e estão sendo levadas, aquelas que estão naquela sintonia, que não são ainda aquele, no Sermão da Montanha, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então, quem não atingiu esse grau de entendimento, de evolução, de amadurecimento, de mansuetude, de pacificadores, de viver uma vida justa, uma vida honesta, de ser um conservador dos bons costumes, essas pessoas voltarão a reencarnar aqui na Terra. Aquelas que são pessoas que gostam de coisa errada, de viver à custa dos outros, de estar no mundo das drogas, do crime, esses desencarnam aqui e lá, como espíritos, são caçados, né? Eles sentem a atração do magnetismo e eles fogem, eles ficam assustados, mas são caçados pelos guardiões e são levados para esse transportador. Segundo o Dr. Bezerra, a cada 3 meses sai um transportador esses navios imensos, ele chama de transportador. E eles ficam ancorados aí nas encostas aqui no Brasil mesmo, tem um desses. E cada 3 meses sai um, né? Navegando do lado espiritual, pela atmosfera, para o planeta onde vai deixando esses passageiros. Então, o arrebatamento que os nossos irmãos crentes falam, não é aqui encarnado, a pessoa vai sumir da rua, dentro do ônibus, dentro do avião, vai sumir, não vai ser arrebatado aqui. É ao desencarnar, do lado espiritual, o espírito, né, é levado para esse transportador, onde é muito bem organizado, cada ala tem ali os judeus, aqui tem os protestantes, aqui tem os espíritas, aqui tem os católicos, aqui tem os que não acreditam em nada, mas tudo muito bem organizado, porque nós somos todos filhos de Deus, cada um num estágio de entendimento. Um no prézinho, outro no primário, outro no ginásio, né? Mais ou menos parecido. Então, vai levar esses companheiros que não herdarão a Terra, que não atingiu esse grau de compreensão, para outros planetas. Tem muitas moradas na casa do Pai, não é? Então, cada um vai para aquele que fizer sintonia vibracional. Porque nós estamos passando aqui na Terra por uma mudança energética do magnetismo da Terra, está mudando. A inclinação do eixo, né? A verticalização do eixo, ele é inclinado, agora ele está voltando a ser vertical. Terras que estão descansadas vão voltar a ser fértil, terras que estão cansadas vão ficar submersas debaixo de gelo. Então é muito inteligente esse acontecimento. E o magnetismo está mudando. Então, esses espíritos que não alcançaram esse grau de amadurecimento, se eu não alcancei esse grau de entendimento e sintonizo com a energia aqui da Terra, eu não vou conseguir ficar aqui. Isso vai me fazer mal. Então, eu tenho que ser levado para um outro planeta onde a energia é semelhante à minha energia. É tudo questão de sintonia. Por isso nós estamos passando. E não começou agora não. Segundo o Dr. Bezerra, e naquele livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, através do Chico Xavier, isso começou desde 1950, depois da Segunda Guerra, já começou a transportar esses espíritos. Nós somos na faixa de 8 bilhões de espíritos encarnados. Desencarnado e encarnado, nós somos na faixa de 23 bilhões, segundo a espiritualidade nos fala. E olha, 23 bilhões. Então, 2/3 da humanidade serão levadas para outros planos. E 1/3 ficará aqui. E está vindo outros de um planeta superior, como exilados de Capela, né? Agora estão sendo exilados de um planeta que também não passaram lá nas provas e estão sendo trazidos para aqui, para a Terra. É os irmãos que nós chamamos de índigo, de cristais, né? Índigo porque tem a aura azulada, igual o jeans. Então são esses espíritos que estão vindo depois da Segunda Guerra, que traz essa tecnologia. E veja como o mundo mudou
Tem nada a ver o nosso mundo hoje com aquele mundo de 70 anos atrás, né? Antes da guerra e depois da guerra. Olha quanta coisa, é um outro planeta, mudou tudo, uma coisa maravilhosa que estamos vivendo hoje nessa casa, nesse planeta Terra. Então, pessoal, tudo tem uma causa, tudo tem justiça, tudo tem uma razão de ser. Não estamos sozinhos, Deus não abandona ninguém e é um prazer muito grande a gente passar essas informações. Espero que gostem, coloque ali se gostou, se não gostou também. Nós vamos procurar sempre trazer umas informações que faz bem para nós queremos também passar adiante. Tudo que é bom para nós vamos passando adiante. E vamos dando de graça o que de graça recebemos, não é? É bom viver, muito bom. E principalmente à luz da doutrina dos Espíritos, que nos esclarece, que fortalece a nossa fé e que nos ajuda a compreender tudo isso. Vamos encerrar visualizando mais uma vez a luz do Cristo envolvendo o planeta, a nossa irmã Josefa, que ela receba essa energia boa e que seja feita a vontade de Deus. Se ela tiver que continuar aqui mais um tempo, ótimo. Se ela tiver que desencarnar e continuar do outro lado também, que seja feita a vontade de Deus, não é? Porque desencarnar, pessoal, não é castigo, é apenas uma sequência da nossa vida. E a vida continua, nosso aprendizado. Então, o importante é a gente acalmar e aceitar e compreender tudo isso. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. E que essa energia, essa luz de entendimento seja envolvida em todos os nossos irmãos que estão passando por esses problemas. O nosso presidente, que está também, né, com essa virose, os governantes, que aqueles que é do bem continuem no bem, aqueles que ainda não são do bem, que possa ser esclarecido e pegar o caminho dos bons costumes, dos conservadores, da ordem do bem, e que possamos viver em harmonia, aproveitar o nosso tempo aqui, para que tudo seja bom para nós, para a nossa evolução, para o nosso entendimento. Porque nada acaba aqui, pessoal. Além do túmulo, o Espírito ainda canta os seus ideais de paz, de amor e luz, num ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nestas canções, a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exalçar que nos conduz, a divina alegria pura e santa. Nessa castalha eterna da harmonia, transborda a luz excelsa da poesia e toda a terra inunda de esplendores, hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Fiquem na paz, tomem sua água, faça sua prece ao anoitecer, que a equipe médica venha visitar a cada um de nós e dando aquilo que for bom para cada um. Fique na paz, obrigado a todos. Até a próxima. Graças a Deus.